E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre o V-Ray, tá? Olha, hoje eu quero trazer para vocês algumas dicas para melhorar a qualidade dos materiais de vocês, né? Então, para deixar os materiais do V-Ray mais realistas. A gente não vai trabalhar, não vai ver um pouquinho dessas configurações de materiais, o que a gente pode fazer para melhorar cada tipo de material. Não, são dicas para todos os materiais, dicas mais gerais que vai deixar todos os seus materiais mais realistas, certo? Primeiro eu quero parabenizar você que está assistindo esse vídeo. Se você está aqui com a gente, é porque você decidiu que vai aprender aí coisas novas, que vai melhorar seu render, que vai melhorar tudo que a gente tem aqui de dicas, você vai estar acompanhando. Então, parabéns se você está aqui, tá? Possivelmente você deve ser um estudante de arquitetura ou arquiteto já formado. E estamos aqui justamente para trazer dicas que vai facilitar esse processo aí, esse uso do SketchUp, do V-Ray e do layout para os projetos de vocês, tá? Então eu quero pedir para você, já que você está aqui, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos para que eles também nos acompanhem, faz esse vídeo chegar em mais pessoas para que ele ajude outras pessoas também. Curte, comenta, faz aí o que você pode fazer para nos ajudar a compartilhar esse vídeo, certo? Mas vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar aqui minha tela para que a gente possa ver algumas coisas que pode fazer para facilitar aí, para melhorar esses materiais, tá? Eu vou até modelar aqui uma esferazinha. Quem sempre quis saber como modelar uma esfera no SketchUp, aproveita, tá? Eu vou criar aqui uma face dentro da outra. Vamos lá. E vou usar o comando siga-me, hein? Só selecionar aqui. Uma das coisas que eu posso até começar, que não era uma das dicas que eu ia passar, mas eu já acabei de ver aqui, olha só. Toda vez que você estiver modelando, preste atenção nas faces da sua modelagem. Isso aí ele vai influenciar no render também, não só no material. Não adianta você fazer um material com qualidade, um material realista, você aplicar num objeto que não está bem modelado. Ele vai perder a qualidade do mesmo jeito, tá? Olha, eu tentei fazer aqui uma esfera e ele está todo quebrado, tá vendo? Esse círculo tem que estar bem redondinho para funcionar. Então eu vou apagar aqui e vou fazer um círculo com mais faces. Quando a gente clica aqui, ó, círculo, ele pergunta aqui, faces não, lados, né, na verdade. Ele tem 24 lados, então eu vou aumentar, vou botar 100 lados, vou fazer ele mais redondinho, tá? Olha a diferença. E aí eu vou fazer outro aqui no meio. Deixa eu fazer ele em pezinho. Ficou um pouco menor, né, mas não tem problema. E vou usar o comando siga-me. Espera um pouquinho. Beleza. Pronto. Vamos utilizar essa esferazinha aqui para fazer os materiais, tá? Olha só. Primeira dica aí que eu quero passar para você. Toda vez que você for criar seu material, independente do que seja, sempre adicione reflexo, tá? Às vezes a gente fala, exceto em tecidos. Mas alguns tecidos a gente também utiliza esse reflexo. Isso aí é uma regrazinha do V-Ray que a gente sempre vê por aí, que a gente sempre passa. Todo material tem reflexo. Às vezes a gente fica pensando, mas eu quero criar uma pintura de parede, mas eu não quero que ela seja brilhosa, eu quero que ela seja fosca. Até para aquele material ser fosco, ele precisa de reflexo. Então, todas as vezes que você for fazer, não esquece de adicionar um reflexo. Olha só, eu vou adicionar aqui, vou criar um material rapidinho, só pra gente ver a diferença, tá? Vou botar aqui um novo material e vou colocar uma cor, tá cinza aqui. Quando eu adiciono reflexo a esse material, ele já vai ficar todo brilhoso, né? Se eu quero ele fosco, eu diminuo aqui o gloss. Mas olha a diferença se ele tivesse fosco ou sem reflexo. Quando você renderiza materiais sem reflexo, ele perde totalmente a qualidade, a realidade, vamos dizer assim, ele deixa de ser realista. A luz vai bater naquele material e não vai fazer efeito. Então pode ser um metal, pode ser um plástico, pode ser um tecido, pode ser uma pintura de parede, o que for, adiciona reflexo. Isso aqui é um dos pontos principais para conseguir realidade no seu material, certo? Pronto, essa é a nossa primeira dica. Segunda dica que eu quero trazer para vocês é de usar texturas de qualidade. Isso aí a gente fala na modelagem, fala lá no SketchUp, fala no V-Ray, fala sempre que vai utilizar para criar material, a gente precisa se preocupar
com as nossas texturas, tá? Eu vou aplicar aqui, ó. Na verdade, eu vou deixar a bolinha aqui, daqui a pouco eu uso ela, tá? Eu vou aplicar aqui nessa face um material com uma textura que eu baixei, só para usar como exemplo. Olha só. Vou pegar aqui, vou criar um material. Cadê? Tá aqui, ó. É uma textura de tijolinho, olha só. Olha como veio essa textura. Ela é uma textura, além de ser pequena, quando a gente aumentar, talvez ela fique um pouco desfocada, embaçada. Ela tem emendas. Emendas, além de ser essa marcação aqui, ó, de eu ver a repetição, de que esse tijolinho é igual a esse, a gente vê também que ele não se encontra, ó. Então, quando eu renderizar isso aqui, por mais que eu adicione reflexo, que eu bote o relevo, que eu coloque aqui a separação entre as pedras, ele não vai ficar realista por causa da textura. Porque eu vejo que tem uns pedaços aqui que não se encontram. Sem falar também na sombra, né? Tem uma parte mais escura, uma parte mais clara. Isso aqui, além de ficar feio na sua modelagem, no seu render, não vai ficar realista. A gente vai olhar para aquilo ali e vai dizer, aquilo ali é um render que a pessoa utilizou uma textura que não tem qualidade, certo? Eu posso fazer aqui, ó, outro retângulozinho só pra gente colocar outra textura pra gente ver a diferença, olha só. Deixa eu adicionar aqui essa outra textura, tá? Vamos ver se é a que funciona. Eu baixei vários, mas é, ó. Quando eu coloco essa daqui, você pode dizer que tem aqui uma repetição, tipo esse é igual a esse aqui, mas você tem que parar muito bem para ver onde é que está essa repetição e também você não enxerga essa diferença que tem nessa. Olha a qualidade como muda. Você vai configurar os dois da mesma forma, mas a textura vai influenciar na qualidade final desse material, certo? Então, toda vez que você for criar materiais, procura textura de qualidade. Existem sites para baixar texturas para render. São geralmente imagens melhores do que se a gente procurar só lá no Google e colocar lá texturas. Existe também uma dicasinha para a gente encontrar imagens sem essas emendas. Na hora que a gente pesquisar, deixa eu abrir aqui, a gente pode colocar aqui, tem 20 milhões de abas, né? Deixa eu abrir um aqui. Por exemplo, textura, tijolinho, você pode pesquisar em inglês também ou em outras línguas aí que vai aparecer mais opções, tá? Mas aí, como eu tô procurando aqui em português mesmo, no final eu sempre coloco essa palavrinha aqui, ó, seamless, que significa sem emendas, tá? Então ele vai aparecer texturas melhores, olha só, deixa eu pesquisar aqui. Tudo bem, algumas delas vai vir com emendas mesmo assim, mas a maioria já vai vir melhor. E eu também posso adicionar aqui, ó, nas configurações, a opção de procurar, nas ferramentas, a opção de procurar imagens grandes, para a gente não pegar aquelas imagens pequenininhas que vai ficar super embaçada no nosso render, certo? Então essas são só algumas dicas que você pode utilizar para encontrar texturas melhores, o que vai facilitar também, o que vai possibilitar, na verdade, materiais mais realistas, certo? Vamos para mais uma dica. Então, quando eu estou criando materiais, por exemplo, eu quero criar uma textura de parede, tá? Acontece muito isso, vamos lá. Eu vim aqui, ó, e baixei essa imagem aqui. Essa imagem aqui, ela tem apenas a textura, mas eu queria criar essa textura na minha parede, só que eu queria que ela fosse azul. E eu não encontrei essa textura. Aí o que é que a gente faz? Às vezes a gente vai lá e muda a cor no SketchUp, né? A gente cria aqui o material, bota aqui azul. Deixa eu criar o material, boto a imagem, na verdade, e deixo ela azul aqui, ó. Pro V-Ray isso aqui não funciona, tá? Eu vou até aplicar aqui, depois eu mostro na bolinha, porque ele ficou todo quebradinho, né? Pro V-Ray isso aqui não vai funcionar. Não adianta eu mudar a cor da minha textura no SketchUp, porque para o V-Ray ela vai continuar cinza, ó. Certo? Então, o que é que eu posso fazer? O que é que a gente faz, geralmente, para melhorar esse material? No lugar de colocar a imagem, a gente coloca só a cor, não é? Olha, vou botar aqui o azul. E adiciona essa imagem que eu mostrei aqui da textura no bump do material, para poder criar aquela textura. Eu venho aqui no bump e adiciono a minha textura de parede,
para marcar a minha face azul ali, ó. Ficou agora a textura da parede azul com aquela textura do bump. Então ficou assim, ó. Posso até mudar aqui para a parede, olha só. Mais de perto. Certo? Olha só, eu posso aumentar aqui para ele marcar mais. Então eu consegui deixar aquele meu material da cor que eu queria utilizando a imagem que eu tinha. Mas tem um pequeno problema. Quando a gente faz isso, a gente não consegue mudar o tamanho daquela imagem. Então às vezes a gente renderiza, ele sai muito pequenininho e a gente não consegue mudar o tamanho porque eu utilizei a imagem apenas no bump. O que é que eu posso fazer para resolver esse problema? Tem essa barrinha aqui, ó, binding, a última barrinha, tá? Essa opção aqui de textura, de modo de textura, eu posso adicionar uma imagem apenas para visualizar no SketchUp. Talvez você já tenha visto isso em algum material. Você pega um material do V-Ray e ele é verde no SketchUp e quando renderiza sai azul. Ou então ele é uma textura de madeira clara e quando renderiza ele sai uma textura de madeira escura. Acontece muito de o que você vê no SketchUp é uma coisa, o que você renderiza é outra. Então você pode vir aqui, ó, onde tem, ó, modo de textura, colocar a opção de custom e adicionar a mesma imagem. Tá vendo que ele fica com aquela imagem do V-Ray, que é aqueles quadradinhos, né? Então eu venho aqui onde tem textura e coloco a minha textura da parede, olha só. Agora o que é que eu tô vendo aqui? O meu material continua azul, ele vai renderizar azul da forma que eu queria. E no SketchUp eu estou visualizando a imagem. E agora eu estou vendo que está gigante. Então eu consigo vir aqui, ó, no conta-gotas e editar o tamanho dessa textura. Evitando que na hora de renderizar é que eu vou descobrir que ela estava gigante. Porque eu não estava vendo lá só com a face azul. Então dessa forma a gente visualiza no SketchUp de um jeito, configura a textura no tamanho certo e no V-Ray vai sair da forma que a gente precisava. Isso vai deixar o material mais realista, ele não vai vir fora de escala, não vai vir uma textura gigante que quando você pensava que estava correto porque você estava trabalhando apenas com cores, certo? Isso não acontece só com textura de parede não, tá? Isso vai acontecer também, acontece muito com tecido, com revestimento. Às vezes a gente quer um revestimento, eu quero esse tijolinho, mas eu quero outra cor. A gente adiciona a cor e bota o bump do tijolinho. Então você pode fazer isso para definir o tamanho dessa sua textura, certo? Então vamos lá. Olha só, eu tinha adicionado aqui essa minha textura, né? Eu vou até copiar aqui, ó, na minha bolinha. Olha como ela ficou quebrada. Isso acontece quando a gente utiliza qualquer objeto que tem muitas faces. Por exemplo, uma almofada, uma cama, um sofá, geralmente é toalha. Quando você vai aplicar material, ele fica todo quebradinho assim, ó, porque ele tem milhões de faces, ó. Então, quando você aplica a textura, ele não pega direitinho, ele fica todo quebrado. Uma dica para isso, e na verdade você tem que fazer sempre, é utilizar essa barrinha nova do V-Ray, ó. Isso aqui é novo do V-Ray 4.0, né? O V-Ray Next, que é o que a gente está utilizando. Isso aqui ele vai ajustar as texturas do seu material de forma rápida. Se eu clicar aqui na minha bolinha, eu posso vir clicando aqui, ó. São 4 opções, eu sempre venho testando para ver qual é a que fica melhor para aquele objeto, ó. Já que ele é curvo, é bom a gente testar os curvos primeiro, já a bolinha, ó. Ele faz a textura pegando do eixo aqui de cima, ó, ele pegando ela maior ou até mesmo pegando como uma face plana, ó. Então olha a diferença, eu vou aplicar nessa outra aqui. Olha a diferença de material. Por mais que você configure ele totalmente correto, aplique lá todas as configurações que precisa para aquele material, se você não faz isso, o material praticamente perde a qualidade inteira dele. Vai sair ali como uma coisa que não dá nem para decifrar que material é esse, né? Ele tá todo quebrado. Então, arrumar essa textura utilizando as ferramentas de utilidade do V-Ray é uma das opções que a gente tem para deixar esse material também mais realista, certo? Começa a utilizar isso aqui no de vocês. Eu utilizo muito em cadeira, sofá. Geralmente a gente aplica a textura, às vezes você vê direitinho e quando renderiza ele sai assim. Então você sabe que tem que ir lá na face e ajeitar a textura utilizando as ferramentas de utilidades, certo?
Além disso, tem uma também que a gente sempre toca assim nesse ponto, que é o de criar materiais pretos ou brancos. Então, eu estou utilizando material com uma cor e esse material é preto. Se o seu material é preto ou branco, nunca utilize a cor 100%. Olha só, vou botar aqui um novo material, tá? Vou botar aqui preto. Quando eu utilizo esse material totalmente preto, por mais que eu adicione reflexo, que eu configure ele direitinho no render, ele vai sair assim, ó. Parece que eu fiz um recorte na minha imagem, parece que tem um buraco ali, uma mancha preta. Ele perde totalmente aquele reflexo. Deixa eu ver se vai dar pra gente visualizar no render, né? Porque esse arquivo não tá configurado nem nada, mas olha só. Eu vou criar agora outro material aqui, sem ser totalmente preto, tá? Vou botar aqui quase preto. É um cinza muito escuro. Deixa eu adicionar. E vou tentar renderizar. Tudo bem que a gente também não configurou o material, né? Mas a gente já percebe a diferença. Olha só. Eu vou deletar isso aqui. Renderizar. A gente já vê aqui que nenhum dos dois foi configurado. Nenhum dos dois tem reflexo. Nenhum dos dois tem configuração de refração, de textura, de relevo, de nada. Ele só tem uma cor. E quando eu renderizo um totalmente preto, ele sai, parece ali que não tem nada, é uma mancha. E aqui não, ó, eu já consigo ver que ele é uma esfera, que ele tem um efeito ali de sombra, o sol tá batendo nele aqui, só porque eu não coloquei ele totalmente preto. A mesma coisa serve para o branco, só que no caso do branco, ele perde o reflexo. Quando eu coloco totalmente branco, a luz estoura totalmente nele. Deixa eu tentar fazer o exemplo aqui. Como tá com o ambiente aberto, talvez a gente não perceba tanto, mas vamos tentar. Eu sempre coloco um pouco cinza, não coloco totalmente branco, porque aí, olha, esse aqui, ó, tá com um pouquinho cinza, esse aqui tá totalmente branco. Olha o efeito do sol nele. A luz bate totalmente e ele estoura, ele perde toda a configuração daquele material. Isso aqui não, ó, só em você mudar um pouquinho a cor, ele já pega um pouquinho mais o efeito de reflexo, de iluminação. Tá? Então, sempre que você for criar um material branco ou preto, nunca usa a cor 100%. Sempre bota quase preto ou quase branco. Cinza muito escuro ou cinza muito claro. Certo? E, para finalizar, uma das dicas também que a gente pode citar aqui e ver nesse vídeo é o de utilizar o RGB da cor. Por que é importante isso? Principalmente para criar metal. Porque quando a gente vai criar, tipo, eu quero criar um metal dourado. Então, eu venho aqui e boto uma cor, pintei aqui minha bolinha, né? Deixa ele pintar. E vou configurar para ele virar um metal dourado, tá? Vamos lá. Eu vou ter que vir aqui e vou ter que encontrar aquela minha cor dourada, que vai ser um pouquinho difícil. Então, eu vou passar horas aqui, ó. Se eu não tenho noção de onde fica o dourado aqui, eu vou ficar um tempão tentando achar uma cor que fique dourada, que eu possa copiar ela para o meu reflexo, para eu poder vir ajustando aqui qual é a quantidade de reflexo que eu vou ter que botar para ele ficar dourado. Olha a cor que tá ficando estranha. Então, você pode facilitar isso aí e também deixar ele mais real se você utilizar a cor correta. Existe na internet, você encontra imagens e também encontra sites que vai te ajudar a fazer isso, ó. Eu baixei essa imagem aqui, que é com o RGB da cor dourada. Aqui embaixo tem esse valor, ó, 218, 165, 32. Como é que eu utilizo isso no V-Ray? Vamos lá. Vou botar ela aqui, porque eu vou esquecer da cor. Pronto. Eu vou vir aqui, ó, no lugar de escolher a cor, vai aparecer essas opções, ó, RGB. Então, você pode adicionar aqui. Tá vendo que tá 218? A gente não vai adicionar aqui 218, tá? Se eu botar 218 vai dar errado, ele vai ficar tudo com 1. Eu tenho que colocar 0,218 para ele entender ali e pegar a configuração certa, tá? Tem que ter o 0 antes. Aí 165, 0,165 e 32. Aí vai ser 0,032. Se colocar 0,32, ele vai pegar 320. Então, olha, já ficou mais dourado, ó. Aí eu posso copiar aquela cor para o meu reflexo e configurar normalmente como a gente configura metal. Mas o meu dourado já vai ficar mais real,
diferente do que se eu estivesse fazendo ali aleatório, ó. Já tá mais douradinho, certo? Olha só, esse daqui é para criar tipo um metal rosé. Então eu venho aqui, ó, adiciono a minha imagem, na minha cor, 180, 145, a gente acaba alterando essa cor, tá? A gente não usa a que ele fica mesmo não. Mas se você tem essa base, já facilita. Ó, vou copiar ela aqui para baixo e vou ajustando para ele ficar rosé, ó. Beleza? Então, além de metais, a gente pode utilizar isso também para materiais com cores, tá? Qualquer cor que você quer criar, uma pintura, alguma coisa, um plástico, materiais que usam só cores, não usam textura, o uso do RGB também vai facilitar para que ele fique mais real, certo? Então, essas são apenas algumas dicas, algumas coisinhas que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do material. Não é configurar, o que é que eu vou fazer para configurar aquele material, mas são dicas gerais que facilitam para a criação de qualquer material que você está fazendo no V-Ray, certo? A partir de agora, tenta se preocupar um pouquinho com isso, que com certeza vai melhorar muito a qualidade de material de vocês, certo? Então, o que eu queria mostrar para você hoje era isso. Eu espero que tenha ajudado bastante aí na criação de materiais. Compartilha com seus amigos, para quem ainda está em dúvida com isso, quem usa o V-Ray e talvez não saiba alguma dessas dicas, você compartilha para que outras pessoas também passem a trabalhar dessa forma, conheçam formas novas de resolver esses pequenos probleminhas que a gente enfrenta quando a gente está renderizando, utilizando o V-Ray ou o SketchUp, beleza? Então, comenta aqui no nosso vídeo o que é que você está achando sobre nossos conteúdos, o que é que você achou desse vídeo, o que é que você faz para melhorar a qualidade dos materiais que você cria, como é que você deixa os seus materiais realistas. E claro, essas são apenas algumas dicas que eu posso dar para melhorar isso tudo, né? Ainda existem milhões de formas que a gente pode fazer, utilizar mapas, utilizar várias coisas que ao longo do tempo a gente pode até vir comentando aqui em alguns vídeos. Então, não esquece, se inscreve no canal que com certeza vai sair novos vídeos para complementar esse conteúdo e também conteúdos novos, tá?